Olá, você que me assiste, Deus abençoe todo o teu dia no nome de Jesus, te dê muita graça, prosperidade e paz. Vamos orar e eu quero deixar para você o título desta mensagem. Teus passos estão sendo observados por Deus. Teus passos estão sendo observados por Deus. Oremos. Pai Santo, no nome de Jesus, obrigado por esta manhã, obrigado por este dia, obrigado por esta presença do Senhor maravilhosa nas nossas vidas. Eu oro, Deus, depois do meu período íntimo de oração com o Senhor e do estudo bíblico, Deus, da preparação para esta mensagem, eu oro agora ao Senhor por esta pessoa que assiste esse vídeo. Pai Santo, o Senhor a conhece. O Senhor a conhece passo a passo. O Senhor conhece todos os pensamentos dela, todas as tristezas, alegrias, aborrecimentos, Deus, lutas. Eu oro por ela no nome de Jesus, pedindo ao Senhor que não a desampare, que faça-a feliz, que leve, ó Deus, até o trono do Senhor, o trono da graça, todos os dias para buscar ao Senhor e para receber do Senhor, o melhor do Senhor para ela e para a família dela. Havendo enfermidade, cure-a no nome de Jesus. Havendo desilusões, cure, Deus, as desilusões dela no nome de Jesus. E faça com que esta pessoa se jogue aos teus pés para te adorar e para dizer que só o Senhor é tudo que ela tem. Muito obrigado por orar assim. Eu oro com ela no nome de Jesus. Amém. Teus passos estão sendo observados por Deus. Notamos que, na verdade, no estudo passado, falamos sobre um divisor de águas na vida de Abner, né? Para o nome que tem um significado, né? Meu pai é luz, ou pai das luzes, né? Agora temos aqui um divisor de águas na vida dele. Então vamos ler, segundo o livro de Samuel, capítulo 3, o versículo 7, o 9 e o 10. E vamos traçar, né, um paralelo até o versículo 23, nós vamos estar falando desse assunto, né, do que aconteceu então com o reino de Israel, com Abner, o comandante de Saul e agora comandante de Isbosete. Né? Isbosete significa o homem de vergonha, o homem de vergonha. Antes o nome dele tinha um outro significado que era Baal é fogo, né? E agora o fogo de Baal, mas devido aos cultos a Baal serem proibidos em Israel, mudaram também o nome dele para Isbosete, que significa o homem de vergonha. E Abner era o seu comandante depois de comandar o exército de Saul, agora comanda o exército também de Isbosete. Lemos assim no versículo 7. E teve Saul uma concubina de nome Rispa, filha de Aiá. E Isbosete disse a Abner: por que se deitou você com a concubina de meu pai? Essa história dessa concubina Rispa é linda, essa história. Apesar dela aparecer muito pouco nas escrituras, ela traz um grande exemplo e disso falaremos talvez mais tarde. Mas o fato aqui é Abner e uma acusação que Isbosete faz com ele. Por que se deitou você com a concubina do meu pai? Tem muito significado isso aí e você vai saber quem é essa concubina. Bom, no versículo 9 diz assim: que Deus faça muito mais a Abner, ou Abner dizendo que Deus faça muito mais a mim mesmo, ou seja, que Deus me dê o castigo maior se eu não fizer por Davi ou para Davi como Deus jurou a ele. Em vídeos passados eu disse a você que Abner sabia do plano de Deus em colocar Davi como rei de Israel, substituindo Saul, mas ele ignorou isso. E então o versículo 10 diz assim: transferindo o reino da casa de Saul e estabelecendo o trono de Davi sobre todo Israel e Judá, desde Dan até Berseba, ou seja, eu vou estabelecer o trono de Davi, transferindo da casa de Saul para Davi, do norte ao sul de Israel, em todos os pontos de Israel. Vamos concentrar numa coisa. Abner estava muito bem,
estava crescendo muito, como lemos no versículo 6, né, do capítulo 3 de 2 Samuel. Ele estava muito bem e crescendo poderoso ali. Isso chama a atenção de Isbosete. Isbosete vê que Abner está crescendo e crescendo e crescendo, e que ele agora era o mandatário ali. Isbosete era só um fantoche, como eu disse no vídeo passado. E isso trouxe medo a Isbosete. Então o que fazer, Isbosete? Sim, eu vou criar uma acusação contra este Abner. Esse homem está crescendo muito. E então Isbosete chega e o repreende. Talvez na frente de outros. Mas ele diz, por que você está deitando com a concubina, ou deitou-se com a concubina de meu pai? Quem era essa Rispa? Rispa era uma concubina que Saul colocou para substituir a sua mulher, e teve com ela 2 filhos. Então Isbosete estava dizendo a Abner o seguinte: você está se tornando poderoso e agora ainda se deita com a concubina, com a que se tornou mulher do meu pai. Você está querendo o reino para você. Essa era a acusação, né, que Isbosete estava fazendo, mas usando o meio sujo, usando uma mulher que não tinha nada a ver com o assunto, que talvez fora fiel ao rei Saul. Mas se não fosse, também morria, porque Saul era muito covarde, se tornou um homem covarde depois que se separou da presença de Deus, que afastou-se da presença de Deus. Então Abner faz a segunda coisa terrível. Abner, para defender a sua moral, né? Ele já estava afastado do plano de Deus. Ele já estava tentando se sobrepor sobre o plano de Deus, porque se Deus diz que Davi seria o rei depois de Saul, porque Abner pega todo Israel, exceto Judá, e entrega a Isbosete. Ele estava achando que o poder estava nas mãos deles, mesmo que fosse contrário a Deus. E então Abner agora levanta uma difamação tremenda, dizendo a Isbosete: você pensa que eu sou como a cabeça de cão de Judá? Ele ataca justamente a tribo de Davi, de onde Davi era. E por que ele falou isso? Porque ele estava dizendo, isso é próprio aqueles cães de Judá, deitar com concubinas, deitar com parentes. Eu não sou assim. Só que ele estava acusando Judá, porque Judá um dia se deitou, o clã-chefe, né, da tribo, se deitou com a nora, intentando de que a nora fosse uma prostituta. Mas ali estavam os planos de Deus. Deus permitiu que isso aconteça, porque o velho Judá não estava agindo corretamente. Mas Abner acusa lá da origem da tribo de Judá, chamando-os de cães. Você está achando que eu sou uma cabeça de cão? Eu não sou assim, eu fui fiel à casa de Saul. E Abner traz um relatório bonito. Na verdade, ele fora fiel à casa de Saul. Abner fez coisas que antes agradavam a Deus, e que Deus talvez aprovou pela fidelidade dele. Entendemos que Abner talvez tivesse até condições de atacar Davi, e ele não atacou antes, mesmo debaixo de ordens de Saul. Ele não atacou Davi. Então alguma coisa Abner fez que agradara a Deus no passado, mas agora Abner está totalmente fora dos planos de Deus. Quero lembrar a você que Abner era filho de Ner. Ner era tio de Saul, aquele que conversou com Saul e que perguntou: me diga tudo o que Samuel te disse, porque Ner talvez estivesse preparando este Abner para ser o rei de Israel, e prometido, né, por Deus através de Samuel. Por isso ele queria saber. Então esse Abner tinha uma grande importância, e por um certo tempo ele andou fiel à casa de Saul e agradou a Deus nisso aí. Mas Abner então, no contra-ataque, vira e fala: Isbosete, você vai ver o que eu vou fazer, e que Deus me castigue muito mais do que eu deveria ser castigado se tivesse deitado mesmo com a concubina de Saul, desrespeitado o leito de Saul, desrespeitado os filhos que ele deixou com essa concubina, 2 filhos, e um deles inclusive chamava Mefibosete, mas não é aquele que Davi protegeu. Esse Mefibosete tinha um segundo filho de Saul com o mesmo nome. O que ocorre é que então Abner vira para ele e falou: eu quero o castigo de Deus. Se da agora para frente eu não fazer a vontade de Deus que jurou a Davi o reino, agora eu vou entregar a ele. Abner não se arrependeu do que tinha feito, andando contra a vontade de Deus. Por isso o título da nossa mensagem é: teus passos estão sendo
observados por Deus. Deus estava observando os passos de Abner, mas Abner não tinha ali um arrependimento. Abner tinha ali um desejo de vingança, e nesse desejo de vingança, ele se tornou mais Deus ainda. Ele diz que Deus me puna se eu não tornar o reino de Israel para o trono de Davi, desde norte a sul. O que Abner estava dizendo: eu sou superior a vocês, Isbosete. Foi eu que te coloquei no trono, foi eu que te dei nome, mesmo sendo contra a vontade de Deus. Mas agora eu vou restituir a Davi. O eu de Abner estava muito grande e muito fora dos planos de Deus. E então Abner, prometendo isso, trazer todo Israel, agora ele, o poderoso Abner, a Davi, ele manda recados a Davi, ele manda proposta de paz a Davi. Mas Davi, para fazer uma aliança com Abner, Davi era inteligente, ele exige algo: eu quero que antes de comparecer à minha presença para uma aliança, que você traga a minha esposa Mical, a filha de Saul. Davi, ele queria ser um rei, já estava sendo rei em Judá, mas sobre Benjamim e todo Israel, ele queria ser um rei justo, um rei dentro dos planos. Então nada melhor do que ele ter a filha do rei Saul, a que ele se casou com ela, a que defendeu a vida dele ali, quando Saul mandou matá-lo, e ela o desce pela janela da fuga Davi. Ele quer essa esposa de volta. Então Abner vai tratar disso, mas Davi, ele não passava por cima das linhas. Ele manda uma mensagem então a Isbosete também, dizendo: eu quero a minha esposa Mical, aquela que eu comprei por ordem do teu pai por 100 prepúcios. Davi comprou a Mical porque Saul queria que ele fosse morto de qualquer forma, para não herdar o reino. Mas Deus tinha os seus jeitos e os seus planos de agir, e o silêncio de Deus não significa a omissão de Deus. Às vezes você e eu estamos passando por situações desta vida e Deus está calado, mas Ele está agindo, Ele está movendo a nosso favor, e Deus movia a favor de Davi. Então Isbosete junta-se a Abner, e vai lá então tirar a Mical do marido que Saul dera a esposa para ele, e tira dele a Mical para devolver a Davi, os dois trabalhando juntos. Mas Abner quer correr mais rápido, e Abner então vai se encontrar com Davi, promete Davi aliança, fidelidade, como fora na casa de Saul. Talvez Abner dissera: eu vou ser agora comandante de mais um rei. Foi comandante de Saul, foi comandante de Isbosete, agora eu vou ser comandante do rei Davi. Que a visão ele tinha de si mesmo, que desejo, passaria por cima de qualquer coisa para estar em cima na liderança. Eu quero estar no topo maior deste monte chamado Israel. Eu quero ser o primeiro depois do rei. E então, o que acontece? Abner tinha um outro problema, que ele tinha matado o irmão de Joabe. Ele não queria, mas teve que matar Azael. Esse problema ficou guardado. E Abner, como age com vingança, ele se esquece que Joabe também é muito vingativo, que se ele quer a liderança, Joabe também queria. Se ele quer ser o segundo depois do rei, Joabe também queria. E isso vai redundar num fato perigoso mais tarde, e que vamos falar possivelmente no próximo vídeo. Mas o que acontece é que Abner então resolve reunir 20 homens e vai até Davi em Hebrom. E Davi então o recebe e oferece a Abner um banquete. E este banquete também foi definitivo na vida de Abner. Abner agora faz uma aliança com o rei Davi, porque cumprirá o que Davi tinha posto como vínculo da aliança deles, como elo da aliança deles. Ele cumpriu. Não percebemos a presença dali de Isbosete, não sabemos como estava Isbosete naquele momento. Isbosete não podia seguir os passos de Abner, porque Isbosete temia a Abner, mas Abner estava tratando com as suas estratégias políticas para crescer, para ser o primeiro-ministro
astro de Davi ali, o primeiro homem, o general de Davi, o comandante de Davi. Mas vamos falar sobre o título da mensagem. Os passos de Abner antes que Saul morreram foram passos bonitos, passos honrados. Mas depois os passos de Abner se tornaram passos onde Deus reprovara, porque ele se tornou um semideus, decidindo e achando que ele podia decidir as coisas. Terceiro, Abner não se arrependeu do que fizera, muito pelo contrário, ele se colocou mais vingativo, colocando agora o nome de Deus em jogo, e diz que ele faça comigo se eu não fizer justiça à casa de Davi. Mas a injustiça que ele fizera, será que Deus não tinha observado o momento que ele fizera injustiça à casa de Davi, colocando Isbosete sobre rei de 11 tribos? Será que Abner naquele momento não disse: Davi tem uma tribo só, Judá, pois eu vou dar 11 vezes mais a Isbosete e eu vou provar o poder que tem Abner sobre todo o Israel. Detalhes que te faz pensar é que Deus, no seu silêncio, ele está observando os passos. No silêncio de Deus, ele está observando a caminhada do homem. E o homem não consegue tripudiar, o homem não consegue enganar a Deus, o homem não consegue fazer a sua vontade prevalecer sobre a vontade de Deus. Deus é soberano e o que Deus falou irá cumprir cabalmente. E se Abner tivesse mantido a Davi a mesma fidelidade que mantivera com Saul, não teria ele sido abençoado. Muitas coisas que aconteceu com Abner não poderiam ser desfeitas pelo poder da mão de Deus. Eu quero levar você e eu a entendermos isso. Não tem nada oculto diante de Deus. O poderoso Deus, o divino Deus, ele observa todos os nossos passos, como observou os passos de Abner. Deus irá aprovar você e eu, ou irá reprovar você e eu, mediante os nossos passos. Eu gosto de repetir o verso que diz que o homem de bem, a mulher de bem, tem os seus passos aplanados pelo Senhor. A Bíblia diz que se você e eu esperarmos no momento de Deus e confiarmos nele, que ele tirará o nosso pé do lodo e firmará os nossos pés numa rocha e firmará os nossos passos. Ande na vereda de Deus, ande no caminho de Deus, nunca esteja na contramão de Deus, nunca esteja oposto à vontade de Deus. Busque saber o que Deus realmente quer para você. Busque entender o que Deus determinou para você. E pega a sua santa palavra, a santa palavra de Deus, e aplique na sua vida. Eu gosto muito da pergunta que fizeram a Moody. Se depois de passar pregando o evangelho tanto tempo, se ele fosse, por Jesus Cristo, mandado ao inferno, Jesus dizendo a ele: Moody, você não merece entrar no meu reino, eu não te quero no meu reino, e você irá para o inferno. E a pergunta foi: o que faria você, Moody, no inferno? E ele disse: eu iria chegar no inferno e dizer a todos ali o quão grande, quão bom e quão maravilhoso é o meu Senhor Jesus. Que maravilha é você poder caminhar nos caminhos do Senhor. Não preocupa com o que está acontecendo com o mundo. Não preocupa se as pessoas estão achando em profecias e profetadas dos dias estão se cumprindo desse ou daquele jeito. Eu vi um sujeito que se diz cristão num comentário de uma página social de um outro pastor profano, dizendo assim: estão dizendo que Jesus vai voltar. E quando me dizem que Jesus está voltando, eu pergunto: voltando de quê? Que absurdo, que blasfêmia. Esse sujeito que se diz cristão é um piadista do nome de Deus. É um irreverente diante de Deus e diante do poder da palavra de Deus. E pessoas assim quase sempre têm mortes imaturas.
Por quê? Porque eles não respeitam o poder da palavra de Deus. Ainda ontem eu estava conversando com um dito irmão que gosta de ficar expondo pastores que se envolvem em políticas. E ele expõe o nome dos pastores, ele diz que está aí é para repreender estes pastores. Eu tive que dizer a ele, meu irmão, será que Deus colocou a toga do STF de Deus no teu corpo para você ficar julgando, expondo, diminuindo, atacando, denegrindo a imagem de outras pessoas, citando seus nomes? A Bíblia diz que é necessário que venham os falsos profetas. É necessário. Isso faz parte do cumprimento da profecia de Deus, da profecia de Jesus, da profecia da palavra de Deus. Mas eu preciso caminhar lado a lado com Deus, indiferente desses falsos profetas. Eu preciso ter a minha vida intocável e santa diante de Deus, porque eu não sei para onde eles estão marchando, mas eu estou marchando para a glória, para um céu de luz. A minha mãe foi para lá, a minha irmã mais velha foi para lá, e eu também quero ir para lá, para o céu de luz onde habita Deus, onde Deus é Senhor, onde eu poderei gozar das suas maravilhas e das suas criações. Eu quero ir morar com Deus. O inferno é uma realidade para aqueles que não servem a Deus, mas o céu é a realidade para aqueles que são fiéis e temem a Deus. Abner não pôde adentrar no reino de Davi e gozar com Davi do seu reino, por ser infiel à vontade de Deus. Mas eu e você podemos sim adentrar ao trono da graça, à presença de Deus, e vivermos com Ele poderosamente, falando das suas grandezas, porque Ele é o poderoso. E Ele quer dar a você e a mim o direito de passar a eternidade com Ele, através do sacrifício da pessoa do seu Filho Jesus, que irá voltar para levar você e eu. Então, se você ainda não tomou essa decisão de santificar a tua vida, de buscar a Deus, de querer a Deus, se você ainda não buscou de Deus um arrependimento dos seus dias passados, e uma vida santa diante de Deus, busque agora. Peça ao Senhor perdão pelos seus pecados. Peça ao Senhor Jesus que te perdoe. Peça a Deus que te perdoe no nome de Jesus. Peça a Deus que mande o Espírito Santo habitar dentro de você e viva uma vida santa, desprendida deste mundo, na presença de Deus. E Deus te abençoará. E abençoará a sua família. E abençoará aqueles que te ouvem. Eu ainda nos meus pijamas, buscando a Deus, longo tempo de meditação, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Eu deixo para você o meu abraço, meu pastor Riva Martins. Deus abençoe você e família. Obrigado por assistir o vídeo e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço meu em nome de Jesus.